Acreditem ou não, isso é um ataque de sono. Todas essas pessoas sofrem de um distúrbio do sono conhecido como narcolepsia. Não é uma doença rara, mas é pouco provável que você já tenha ouvido falar nela. O mundo do sono ainda está envolto pela ignorância, mas é um mundo onde passamos 1/3 das nossas vidas. Estou morrendo de sono. Os médicos não encontraram nada de errado fisicamente. Nada havia de errado comigo. Isso é um desperdício de filme. O que foi mesmo que você perguntou? O que os primeiros médicos disseram que estava acontecendo com você? Nada? O que aconteceu depois? Eu estou com muito sono para conversar. Você está vendo o que está acontecendo agora? Esse é o problema. É isso que é narcolepsia. É isso. É como se perdesse os sentidos. Tire um cochilo. O que houve de errado? Em que o sono de Joyce difere do seu e do meu? Quando pegamos no sono e, embora exteriormente parecemos muito calmos, a atividade elétrica do nosso cérebro se mantém constante. À medida em que o sono vai ficando mais e mais pesado, as ondas cerebrais vão aumentando e se espalhando. Enquanto ainda estamos pensando ou nos mexendo de vez em quando, nossos processos metabólicos têm o seu ritmo reduzido e nossos batimentos cardíacos diminuem. E quando entramos no mundo do REM, ou movimentos rápidos dos olhos, nossos músculos relaxam profundamente. Os olhos começam a se movimentar rapidamente para frente e para trás, e começamos a sonhar. Esse sonho é conhecido como sonho REM. Dura apenas 10 minutos. Durante toda a noite, atravessamos os vários estágios do sono. A mais ou menos cada 90 minutos, temos uma fase de REM. Assim, dormimos de duas maneiras distintas. O sono REM é aquele no qual sonhamos, enquanto no sono leve e pesado simplesmente dormimos. Os narcolépticos, no entanto, não passam normalmente pelos vários estágios do sono. Eles passam imediatamente do estado de vigília para o sono REM. Isso faz com que experimentem alucinações semelhantes a sonhos. A situação é ainda mais grave porque uma das características mais notáveis do sono REM é que ele deixa imobilizado a maioria dos músculos, o que significa que é impossível uma pessoa se mexer quando está sonhando. É por isso que ocorrem os ataques catapléticos de sonolência. Essa é uma das razões pelas quais sabemos que quando uma pessoa fala ou caminha dormindo, e isso acontece principalmente com crianças, ela não está sonhando. Durante o sono REM é impossível alguém andar ou falar. Os músculos ficam imobilizados exatamente para nos proteger de perigos. Os narcolépticos, no entanto, sofrem ataques de REM durante todo o tempo.
O mais trágico do caso de Joyce é que ela precisou esperar 25 anos por um diagnóstico correto. A ignorância dos médicos sobre o sono era tanta que durante anos eles confundiram os seus sintomas. Disseram-lhe que sofria de depressão, esquizofrenia, até mesmo neurose histérica. Agora ela sabe que não sofre de nada disso. O que ela tem é narcolepsia. Eu nunca tinha ouvido falar de narcolepsia. Um dia eu fui a uma biblioteca e procurei um livro sobre esse assunto. E fiquei sabendo que havia 4 sintomas: a sonolência, alucinações, catalepsia, que é a exaustão física provocada por risos, e também o sono perturbado. Há anos eu falava aos médicos sobre esses sintomas que eu tinha. Tinha todos eles. Nessa época eu tinha pouco mais de 30 anos. Meu casamento chegara ao fim. E a minha carreira também. Podemos imaginar a vida de uma pessoa que começa a sofrer dessa doença ainda adolescente e não é diagnosticada ou tratada corretamente até chegar aos 30 anos. Problemas na escola, dificuldades no trabalho, um fracasso total. Uma pesquisa recente, no entanto, mostra que o número desses casos foi substancialmente reduzido. Em outras palavras, os médicos já sabem alguma coisa sobre a narcolepsia e estão mais atentos a esses sintomas. E especialmente atentos aos sintomas de sonolência, ao fato de a sonolência significar normalmente um problema sério. Mas e o que mais sabemos hoje sobre narcolepsia? Sabemos, por exemplo, que ela também ocorre em cães. Cientistas da Universidade de Stanford criaram um grupo de cães e descobriram que os cães narcolépticos tendem a ter filhotes narcolépticos. Em outras palavras, a doença pode ser hereditária. Isso significa que narcolépticos como Joyce já nasceram com a doença. Uma doença que, infelizmente, ainda é incurável. A narcolepsia, felizmente, não mata, mas esse homem está quase sem respiração. Ele sofre de um distúrbio do sono chamado apneia. A maioria dos apneicos acorda em tempo. Essas pessoas podem parar de respirar entre 6 e 700 vezes numa única noite. Cada vez elas acordam e voltam a respirar. É por isso que é perigoso interromper o mecanismo natural de uma pessoa com essa doença com comprimidos para dormir, por exemplo. Na forma mais comum de apneia, a garganta bloqueia a passagem de ar. Isso só ocorre durante o sono e, às vezes, a condição passa completamente despercebida. Felizmente, a doença pode ser tratada com remédios e cirurgia. Além de muito comum entre pessoas obesas, a apneia também ocorre com frequência em idosos que normalmente precisam de menos sono. Estudos recentes indicam que talvez 1 em cada 3 pessoas com mais de 60 anos seja portadora da síndrome de apneia. E há quem diga que a apneia é uma das razões pelas quais muita gente morre dormindo. De fato, a doença é especialmente comum entre pessoas idosas, de tal forma que seria razoável perguntar: isso faria parte do processo normal de envelhecimento? Talvez seja uma consequência inevitável do envelhecimento, mas com certeza não é normal. Para a grande maioria, no entanto, o problema não é narcolepsia ou apneia, é simplesmente insônia. A incapacidade de dormir durante a noite é um mal que atinge milhões e a nossa preocupação com ela agrava ainda mais o problema. Será que tem realmente alguma importância não dormir à noite? De quantas horas de sono precisamos realmente? 7, umas 7, às vezes 8, quando as crianças não me acordam. Normalmente umas 7 horas. Prefiro 6 horas de sono, mas do que isso, me sinto uma grande preguiçosa. Umas 10 horas.
Umas 4 horas. De meia-noite às 4 da manhã. Mas este homem, Leslie Gamble, não parece ter concorrentes. Afirma que depois de um acidente, há 11 anos, nunca mais dormiu. Não durmo jamais. O que significa isso? Significa que não durmo um segundo sequer durante as 24 horas do dia. Quanto tempo faz que dormiu durante a noite? Vai fazer 11 anos no dia 1º de dezembro deste ano. Se isso é verdade, para que dormimos? Uma maneira de se descobrir se o sono é realmente necessário é privar voluntários do sono durante 3 dias e 3 noites e ver o que acontece. Durante a experiência são feitos testes para se verificar quais são as funções mais atingidas. Nossa coordenação muscular, nossa postura. Nossas energias físicas e nossa força. E mais importante, nossa vigilância mental. Essa tarefa inclui perceber um som ligeiramente mais breve em meio a uma série de sons mais longos. Quatro jovens estudantes participam da experiência, junto com eles o homem que afirma não dormir jamais, Leslie Gamble. Leslie, Steve, Jane e John. Quero explicar a vocês a natureza dessa experiência. Vocês deverão ficar sem dormir durante mais ou menos 72 horas. Vocês tiveram a vantagem de praticar com os equipamentos e já fizeram alguns testes e tarefas. Agora vamos começar a experiência propriamente dita. Não acredito que aconteçam problemas. Vocês estarão muito ocupados. Temos muitos testes e outras atividades que deverão mantê-los ocupados. Embora devam ter alguns períodos de repouso, estaremos de olho em vocês durante todo o tempo. Leslie participará da maioria das atividades. Enquanto isso, tem início do outro lado do Atlântico, mais precisamente na Flórida, uma experiência diferente sobre privação. Bernie Webb, um dos pioneiros nas pesquisas sobre o sono, acaba de trancar um voluntário numa sala especial onde ele deverá ficar durante 2 semanas. Nessa sala tem uma cama onde o voluntário poderá dormir quanto quiser. A privação aqui é diferente. Ele deverá passar todos esses dias sem relógio. Aqui não há janelas e as luzes ficarão acesas durante todo o tempo. Em outras palavras, o voluntário não terá a menor ideia das horas. A única maneira de saber se é a hora do almoço, do chá ou de ir para a cama é através dos apelos do próprio organismo. Agora é preciso esperar. Em Loughborough, já se passaram quase 24 horas. As pessoas parecem cansadas, até mesmo Leslie. Como se sente agora, Leslie? Cansado, muito cansado, perdendo a concentração. O que é mais difícil? Perdi totalmente a coordenação. Acho que a recuperei agora. Será que Leslie também precisa de sono como todo mundo? Mas o que acontece se alguém tem a oportunidade de dormir o quanto desejar? Na Flórida, o nosso voluntário começa a seguir um ritmo regular de sono e vigília.
Quantas horas ele estará dormindo? Mais ou menos o normal. Fato de isso acontecer sem que o voluntário tenha ideia de que horas são, demonstra que seu organismo deve ter um mecanismo interno que o faz adormecer e acordar, um relógio biológico. Mas qual seria a sua finalidade? Originalmente, um mecanismo de sobrevivência. O sono é o resultado de um longo processo evolutivo e seu padrão foi fixado há milhões de anos. Cada animal tem o seu próprio padrão. Elefantes dormem como elefantes, ratos como ratos e homens como homens. Mas todos dormem de uma maneira sistemática em relação ao mundo em que vivem ou em que tiveram de viver numa determinada época. Os animais no pasto, por exemplo, dormem muito pouco para poder acompanhar o rebanho. Sabe quantas horas dormem os gorilas? Na verdade, dormem quanto querem, pois sofrem ameaça de poucos predadores. Assim, dormem quase 14 horas por dia. Alguns dormem durante a noite, outros durante o dia. Isso parece adequado à sua necessidade de sobrevivência. O mesmo acontece com o homem. O sono nos protege dos predadores da noite e dos perigos do escuro. O sono foi, portanto, um processo rítmico desenvolvido há milhões de anos atrás como uma maneira de enfrentar a vida num planeta com dias e noites regulares. Todas as criaturas dormem sem exceção, mas as variações são enormes de acordo com cada espécie e existe, de fato, um padrão de sono para cada uma. Não há como viver sem esse padrão ou alterá-lo. Esse padrão é inalterável. É por isso que em Loughborough todo mundo está ficando cansado. Até mesmo Leslie. Mas mesmo há 36 horas sem dormir, o grupo ainda se sai muito bem em certas tarefas. Checkmate. Quase. E mais 3 jogadas. Jogos envolventes como xadrez trazem poucos problemas para alguém privado do sono. O cérebro cansado pode superar o cansaço se realmente o desejar. Motivação, excitação, perigo, tudo isso nos mantém acordados. O que é difícil para o cérebro cansado enfrentar são atividades repetitivas, cansativas, como esse teste de vigilância. Os enganos são cada vez mais frequentes. E Leslie, diz ele que não está tentando manter-se acordado, pois não dorme mesmo de jeito nenhum. Por isso, Jim Horn elaborou um teste exclusivo para ele. Muito bem, Leslie. Esses eletrodos nos permitirão analisar a sua atividade cerebral e ver até que ponto você pode estar com sono, até que ponto você está relaxado e alerta, ok? Acho que podemos começar. Pode ir para a cama. A maioria das pessoas que afirma não dormir nunca está exagerando. É natural que nos lembremos muito mais do tempo que passamos tentando dormir do que do tempo que passamos realmente dormindo. É por isso que esse tipo de teste é tão importante. É quase impossível para uma pessoa com sono ficar deitada num quarto escuro a noite inteira e não dormir. Mas, surpreendentemente, Leslie não pegou no sono. O eletroencefalograma mostrou que Leslie estava relaxado, mas ele permaneceu acordado a noite inteira. Quais são as suas sensações no momento? Pode descrevê-las? Estou me sentindo com a cabeça muito leve, muito leve, alto, como se tivesse bebido. Quando ando, tenho a impressão de que estou pisando em algodão e meus joelhos procuram compensar. Sei que não existe nada disso e não estou caindo. Agora mesmo, meu pé direito parece estar indo para longe, afundando em alguma coisa macia. Essas sensações estranhas acontecem com frequência nesse estágio da privação do sono. A não ser que estejam lhe perturbando, acho que podemos continuar, se é que você concorda. 60 hours. Já se passaram 60 horas e os estudantes estão ficando muito cansados. Depois de um período difícil, Leslie está de volta. Ele é agora o mais alerta do grupo.
O som agora foi mais breve. Seu desempenho na tarefa de vigilância, que não era muito bom, é agora de longe o melhor. Ele parece ter sua própria fonte secreta de energia. Shortly. Hold it back. Na última noite, os voluntários se ajudam mutuamente na tentativa de se manterem acordados, enquanto Leslie é solicitado a se deitar mais uma vez para a colocação dos eletrodos. Standard day 3 today, isn't it? End of night food. End of night 3, isn't Monday, it? Tuesday, Wednesday. Yeah, so It's the end of night food. Depois de todo esse tempo sem dormir, o que há de errado? Todos parecem cansados. E seu equilíbrio e coordenação muscular se deterioraram. E, naturalmente, sua vigilância mental foi reduzida. Mas, basicamente, não parece haver nada de errado. O coração, os pulmões, os músculos, tudo está bem. Será que o seu corpo precisa realmente de sono? Nossas pesquisas revelaram que o organismo pode viver muito bem sem sono. Desde que a pessoa que tenha períodos de relaxamento e seja alimentada durante o período de privação de sono, não parecem ocorrer efeitos nocivos ao funcionamento do organismo. Mas se o corpo não precisa de sono, por que então as pessoas ficam tão mal quando não conseguem dormir? Do que se queixam, na verdade, os insones? A resposta provavelmente está no nosso cérebro, o local onde se encontra o nosso relógio biológico. O corpo talvez não precise de sono, mas milhões de anos de evolução programaram nossos cérebros para nos fazerem dormir todas as noites da nossa vida, e não podemos fazer nada para mudar isso. Se o nosso padrão de sono não fosse fixo, talvez pudéssemos viver sem ele. As pessoas podem praticar a privação do sono até alcançarem ótimos resultados. Na Flórida, isso não deu certo. Tivemos um grupo de voluntários jovens. Eles foram privados de sono uma vez e um mês depois a experiência foi repetida por 2 noites. 3 noites, na verdade. Depois, mais uma vez, para ver se conseguíamos imunizá-los contra o sono. Mas não deu certo. Eles foram piorando cada vez mais, pois o desafio de ficar acordado ia diminuindo. E seu desempenho era cada vez mais sofrível. O sono não é exclusivo do homem. Ele foi concedido a todos os animais. O homem, no entanto, é o único a sofrer de insônia, pois é o único a distorcer o ritmo natural do sono com a sua ansiedade e as viagens a jato. Com a televisão e o excesso de trabalho, o resultado é uma sociedade em que milhões de pessoas enfrentam problemas com o sono. O trabalho em turnos é um bom exemplo dessa distorção do ritmo do sistema biológico. Pois esse tipo de trabalho tira o sono do seu lugar natural e o coloca em outro lugar. E o que acontece? Ele volta ao seu lugar natural. Durante algum tempo, o desempenho da pessoa é comprometido, pois seu organismo diz o tempo todo: você não deveria estar trabalhando. E também o seu sono. A pessoa dorme mal nas horas em que costumava ficar acordada, porque também aqui seu sistema rítmico manda que fique acordada. E a pessoa acorda várias vezes, e acorda cedo, e não consegue mais dormir. Mas e o nosso Leslie? Ele parece ser uma exceção. É verdade que na última noite ele acabou sucumbindo ao sono, mas isso durou apenas 4 minutos. Ainda mais notável, esse sono foi quase todo sono profundo.
Em outras palavras, ele saiu diretamente do estado de vigília para o sono profundo e vice-versa em apenas 4 minutos, em vez de atingi-lo gradativamente como todos nós. Isso é novidade para Leslie. Maravilha. Gostaria de saber como acordei tão rapidamente desse breve período de sono profundo que tive na noite de ontem. Sabia que tinha dormido essa noite? Eu não tinha a menor ideia. O que acontece quando você deita à noite? Fica pensando o tempo todo? Sim, passo a maior parte da noite pensando, refletindo sobre fatos felizes da minha vida. Isso me ajuda a relaxar mentalmente. Não tenho problema, ou tenho muito poucos problemas com o relaxamento físico. Mas é preciso esforço para conseguir o relaxamento mental. Algumas pessoas talvez tenham inveja de você pelo fato de não dormir. O que você diria a essas pessoas? Acho que eu é que tenho inveja delas. Não gostaria, é claro, de dormir 8 horas. Mas acho que poderia dormir mais um pouco do que durmo hoje. Acho que me faria bem. Como explicar um caso como o de Leslie? O fato de dormir tão pouco faria dele um exemplo de mutação evolucionária? Ou será que, em consequência do acidente sofrido, seu cérebro foi danificado e isso alterou o funcionamento do seu relógio biológico? Talvez seu organismo já não receba a mensagem do cérebro para dormir. No momento, não sabemos a resposta, mas para a maioria de nós, o sono faz parte da vida. E para vivermos bem com o sono, precisamos fazer a sua vontade e não tentar obrigá-lo a fazer o que nós queremos. É preciso aceitarmos os seus padrões. We have to accept its patterns. Well done, congratulations. Muito bem. Parabéns, 72 horas. Excelente. Agora um descanso bem merecido. Jenny pode ir para aquele ali. Jenny do lado direito, John e Steve em cima. Muito obrigado. Esses 4 jovens desafiaram o sono. Como será que se recuperaram do sono perdido? Curiosamente, não dormiram durante 3 noites, mas apenas por 10 horas, 1/3 das horas de sono perdidas. Nessas 10 horas, compensaram todo o sono pesado perdido, mas apenas a metade do sono REM. Aparentemente, não precisavam desse descanso. Tudo indica, portanto, que a parte realmente vital do sono é o sono profundo, o sono REM, durante o qual sonhamos. Parece ser a menos importante. Por que então sonhamos? Mas isso já é outra história bem diferente. Muitas vezes os segredos do funcionamento da mente são profundos demais para que neles possamos penetrar. E a mente não é menos misteriosa quando seu delicado equilíbrio foi abalado e ela mergulhou no abismo da deficiência mental. Mas entre essas pessoas desafortunadas existem alguns poucos indivíduos portadores de extraordinárias habilidades. Habilidades que, em virtude de suas limitações mentais, parecem teoricamente impossíveis. Uma estarrecedora memória musical num jovem portador de uma deficiência tão grave que deverá passar toda a vida numa instituição especializada. Numa escola especial de Londres, um garoto de 11 anos de idade mental de 6, possuidor da habilidade técnica de um artista maduro.
Mas existem outras pessoas com problemas de deficiência mental portadoras de talentos ainda mais estranhos, mas igualmente extraordinários. What about the 12th of June, 1918? A questão de como as chamadas pessoas subnormais podem possuir capacidades tão extraordinárias tem intrigado dois psicólogos envolvidos em pesquisas médicas, Beth Hamelin e Neil Connor. Essas pessoas parecem demonstrar uma capacidade que contradiz com seu nível de inteligência. E isso nos traz o problema de interpretar o que significa inteligência. Um dos primeiros psicólogos a estudar essas pessoas dotadas com capacidades especiais foi um francês, Alfred Binet, e o nome por ele utilizado para descrevê-las há um século atrás acabou sendo consagrado. Binet deu a essas pessoas o nome de idiots savants, idiotas sábios. Mas as palavras assumem diferentes significados em cada época. E hoje já não chamamos mais essas pessoas de idiotas. Hoje, elas são conhecidas como mentalmente retardadas. Esses são alguns dos residentes permanentes de um lar para autistas em Somerset. Ao piano, Noel Patterson, 23 anos. O diretor do centro é Robert Reynolds. É realmente uma capacidade musical fantástica. Uma capacidade absolutamente fora do comum quando comparada a qualquer outra área de suas experiências sociais, do seu funcionamento social. Algo que ultrapassa de longe qualquer outra coisa que ele seja capaz de fazer. Oficialmente, Noel Patterson tem um QI de 60, uma idade mental de 8 anos, e normalmente é tratado como tal. Noel foi diagnosticado como autista. Isso significa que, além das deficiências de fala e comunicação, ele possui graves problemas de compreensão e não percebe a presença de outras pessoas. Muito frequentemente, ele se isola em seu próprio mundo. Ele necessita de cuidados e supervisão quase constantes. Mas essa mesma pessoa que mal consegue manejar uma serra é capaz disso. Acreditamos que se trata de um processo de absoluta memorização e lembrança. Existem ainda algumas áreas enigmáticas. Como ele foi capaz de aprender onde ficam todas as notas do piano e no violão? Ele parece ter a capacidade de reconhecer instantaneamente os tons e valores das notas. Isso faz com que, ao ouvir uma determinada melodia, seja capaz de reproduzi-la da primeira vez, exatamente na mesma escala. Como não é capaz de ler música, Noel aprende tudo de ouvido.
Quando se leva em conta suas deficiências, Noel pode ser considerado extraordinário. Mas como ele poderia ser comparado a um profissional? Pedimos ao músico e compositor Anthony Hopkins que nos fizesse uma avaliação profissional do talento musical de Noel. Essa é uma peça muito difícil. Confesso que tive dificuldade de aprendê-la. Mas a interpretação de Noel é realmente impressionante. Na verdade, não é uma interpretação muito musical. E também não posso dizer que ele está muito envolvido nessa interpretação. Mas a maneira pela qual ele toca o prelúdio é impressionante. Porque essa peça é muito complicada. Exige movimentos difíceis no teclado, mas ele enfrenta as diferentes modulações e outras dificuldades com muita segurança. E a capacidade de Noel de memorizar música? Pedimos a Anthony Hopkins que compusesse uma peça nova para Noel. A peça foi gravada e em seguida apresentada a Noel, que a ouviu, como costuma fazer sempre, por trechos. Essa foi sua primeira tentativa. Será que Noel se saiu bem? Pedimos a Catherine Johnson, uma bancária com o mesmo conhecimento musical de Noel, que tentasse aprender a mesma peça também de ouvido. Noel só precisou ouvir a peça 3 vezes para produzir uma cópia quase idêntica da interpretação original. Fiquei realmente impressionado. Na verdade, captar a melodia não é tão difícil. É uma melodia relativamente fácil de memorizar e tem mais ou menos a mesma forma do começo ao fim. Mas ouvi-la com profundidade, ser capaz de introduzir as harmonias adequadas, isso é realmente impressionante. Há, por exemplo, um pequeno detalhe no meio da melodia. Não fiz de propósito para testar a capacidade de Noel, mas, sinceramente, não esperava que se saísse tão bem. É essa parte. Algo que poderia fazer muita gente parar de repente, mas ele acertou da primeira vez. Outra harmonia que eu não esperava que ele conseguisse repetir está quase no fim da canção. Eu introduzi uma nona. É como chamamos essa nota extra. Achei que ele não iria acertar, mas novamente ele acertou da primeiríssima vez. Sua interpretação foi bastante exata. Para os psicólogos, talentos como o de Noel constituem um verdadeiro enigma. Dr. O'Connor. Sua capacidade de memorizar música é no mínimo surpreendente quando se sabe que ele mal consegue relembrar uma sentença mais complicada em inglês.
No momento, acreditamos que esses talentos independem da inteligência. No caso de Noel Patterson, por exemplo, existe um talento num nível que acreditamos possa lembrar o talento de Mozart, pelo menos no que diz respeito à memória musical. Mas sua inteligência é, obviamente, muito inferior. É por isso que dizemos que essas habilidades parecem independer da inteligência. So, we do say that these abilities might seem to be intelligence independent. A maior parte dos neurologistas e neuropsicólogos com quem conversamos simplesmente não conseguem explicar esses fenômenos. Eles não podem conceber casos de pessoas que tenham sofrido danos cerebrais, mas onde uma pequena área, uma área específica do cérebro, permaneceu intacta. Isso não deveria acontecer. Idiots savants, segundo os neurologistas, não deveriam existir. Um piquenique para uma família de Somerset. 2 filhas e um filho de 28 anos, autista, como Noel Patterson. As deficiências de David Kidd são típicas. Ele é retraído, tem um QI baixo, grave defeito de fala e problemas de comunicação, mas ele é dotado de um talento extraordinário. About Granddad's birthday, 30th of March, 1912. A Saturday. It is. What about Grandpa? 25th of July, 1880. It'll be a Saturday of them. Right. The 30th of March, 1933. It'll be a Thursday. Acho que ele tinha uns 12 anos quando isso começou. Ele estava na sua primeira unidade de crianças autistas. Um dia me fez uma pergunta sobre esta toalha de mesa. Qualquer coisa sobre a data. E perguntou se aquilo era março. Estava escrito em francês. Eu respondi que sim. Aí então ele disse, era não me lembro agora, uma terça ou uma quarta-feira. Não consigo lembrar agora o que foi que ele disse. Eu simplesmente não acreditava no que dizia. Por isso, não pude provar que estava errado. Mas desde então ele parece acertar sempre. David concordou em ser testado no laboratório. Em que dia da semana caiu o dia 31 de agosto de 85? Certo. Vamos tentar outra data. 28 de março de 1983. 28 de março de 1983 foi realmente uma segunda-feira. Agora, 29 de março de 1987. Correto. Podem conferir. 17 de dezembro de 1974. E 10 de junho de 1917. Primeiro de março do ano 2044. Ainda não existem calendários com essa data, mas a resposta novamente está absolutamente correta. Não sei como ele consegue, nem ele. Diz simplesmente, eu sei. Não sabemos como acontece, se é uma questão de memória e ele conseguiu gravar tudo isso, de onde tirou essas informações. Ele não mantém qualquer registro dessas datas. Não, nenhuma relação, nada. Não sei como é capaz disso. O Dr. Bernard Yallop é um matemático do Observatório Real de Greenwich. Uma das suas especialidades é o calendário. Pedimos que nos explicasse que sistema David poderia estar utilizando para determinar o dia da semana. Aparentemente, existem 2 métodos para se fazer isso. Um foi desenvolvido há um século atrás por um certo capitão Herschel. Trata-se de um complicado diagrama dividido em 4 partes com referências aos dias, datas, meses e anos. O outro é um método matemático. Um dia, alguém descobriu que a cada elemento do calendário poderia ser atribuído um determinado valor numérico. No caso dos meses, por exemplo, janeiro e outubro são 1, maio 2 e agosto 3. O mesmo se aplica aos anos. Do ponto de vista matemático, é um processo que envolve a aritmética simples. Mas quando se faz esses cálculos de cabeça, é preciso lembrar todos estes diferentes valores. O Dr. Yallop
concordou em participar de um teste. 29 de março de 1987. Bom, 29 de março. O 29 tem uma correção de 1. Março, uma correção de 4. E 4 mais 1 são 5. 1987 tem uma correção de 3. Temos então um total de 8. Subtraímos 7, fica 1. Um domingo. Correto. Mas vamos comparar esse desempenho com o desempenho de David Kidd, dia 17 de dezembro de 1974. 17 tem uma correção de 3. Dezembro tem uma correção de 6, são 9. Ficam 2. 1974 tem uma correção de 1, são 3. Terça-feira. 3 de junho de 1989. São 3, junho é 5, são 8, é 1. 1989 é 6 e 1, 7. Sábado. Decidimos dar ao Dr. Yallop uma vantagem extra, permitindo que programasse os cálculos numa calculadora de bolso. Será que ele agora se sairia melhor do que David? Vamos ver. 28 de fevereiro de 1962. 28 de fevereiro, uma quarta-feira. 15 de março de 1996. Uma sexta-feira. 26 de janeiro de 1928. Uma quinta-feira. Eu não seria capaz de chegar a esses resultados com tanta rapidez. Uma pessoa capaz de fazer isso com rapidez é muito boa. Sou do Observatório Real de Greenwich e gostaria de lhe fazer algumas perguntas sobre o calendário. Estou muito curioso para saber como você faz isso. Vou lhe fazer algumas perguntas na esperança de descobrir como você consegue fazer isso. O Dr. Yallop queria descobrir que sistema David estava utilizando, matemática ou memória. Pode me dizer quanto é 8 mais 7? Você pode somar 8 e 7? 8 and 7 is 14. Okay, it's not, you don't think it's 15? É óbvio que David não estava utilizando qualquer método matemático. Em que meses de 1983, o dia 22 cai numa terça-feira? Em que anos o dia 30 de setembro caiu num sábado? Você sabe? 1967. Para o Dr. Yallop, o fato de David não saber a resposta correta quando as questões eram colocadas de maneira diferente era muito significativo. Aquilo indicava que David parecia estar utilizando uma espécie de sistema de armazenagem semelhante ao diagrama de Herschel. Mas se isso acontecesse, David saberia, por exemplo, que o calendário se repete a cada 28 anos. Vejamos o dia 29 de julho de 1902, uma terça-feira, por exemplo. Caiu no mesmo dia da semana 28 anos antes e 28 anos depois. É um princípio simples, mas será que David o teria descoberto? O que há de especial num período de 28 anos? Alguma coisa importante em relação a um período de 28 anos? There isn't. No. Okay. Dr. Yallop was flummoxed. Não sei que sistema ele utiliza, só sei que não está usando aritmética. E não está fazendo nenhum cálculo mental. É óbvio que ele tem informações armazenadas no cérebro e é capaz de lembrá-las com grande rapidez. Mas até que ponto ele memoriza essas informações? O mínimo de teoria deve estar ligado ao diagrama de Herschel. Se juntarmos todos esses algarismos, isso é mais ou menos o que você precisa lembrar. Para ser capaz de usar essa tabela com rapidez, é preciso repetir o padrão durante pelo menos 7 vezes.
São 7 vezes no diagrama de Herschel. Se conseguirmos manter tudo isso na mente, um diagrama bidimensional, e formos capazes de consultá-lo, é isso que ele faz. As informações estão armazenadas e ele sabe como lembrar delas. É como se sua mente fosse um computador. Mas a mente capaz de manipular centenas de dados complexos enfrenta dificuldades em operações aritméticas simples para crianças de 7 anos. Testes de QI também demonstram que a memória de David é igualmente deficiente. É um verdadeiro enigma, ainda mais porque David não é o único deficiente mental com essa habilidade de calcular calendários. Mas os psicólogos já chegaram a algumas conclusões preliminares. Dr. O'Connor. Essas pessoas trabalham com algo adquirido de maneira semelhante àquela através da qual eu, você, todos adquiriram a linguagem. Adquirimos nossa primeira linguagem de forma inconsciente. É por isso que, se procurarmos lembrar as regras da gramática inglesa, provavelmente não as saberemos tão bem quanto as regras da gramática de uma língua estrangeira que aprendemos. É o que acontece com essas pessoas e essas datas. Elas não têm necessariamente acesso aos princípios de maneira que possam descrevê-los verbalmente, mas mesmo assim são capazes de manipulá-los, da mesma forma como falamos inglês corretamente sem sabermos como fazemos isso. Jimmy Crackle and I don't care. Jimmy Crackle and I don't care. Jimmy Crackle. Just as much a mystery. Outro grande mistério é o extraordinário talento desse jovem de 11 anos, Stephen Whitshire. À primeira vista, apenas mais um aluno numa escola especial para crianças com graves problemas de comunicação e aprendizagem. Durante passeios escolares pela cidade de Londres, Stephen, apesar de um QI de 60 e um tique nervoso de origem desconhecida, desenvolveu uma obsessão por edifícios. Look at the church. That's the Royal Lancaster Hotel. The Royal Lancaster Hotel. O que impressiona seus professores e colegas não é só o fato de Stephen reconhecer praticamente qualquer edifício de Londres, mas desenhá-los muito bem. Este é um desenho do Museu de História Natural feito a lápis quando ele tinha 10 anos. The Royal Albert Hall. They keep horses there. Na verdade, ele já desenhou a maioria dos prédios famosos de Londres. E por incrível que possa parecer, alguns foram feitos de memória. No último verão, levamos Stephen a um prédio que ele jamais tinha visto antes, a estação de St. Pancras, uma das mais elaboradas relíquias da era vitoriana. Desejávamos testar sua memória e por isso não permitimos que fizesse anotações, apenas observasse o local. Curves around that building. Look, windows. Lots of windows. The balcony. The balconies. Do you remember that, will you? Yeah. All right. He spent 15 minutes. Ele passou 15 minutos em frente ao prédio. De volta à escola, 2 horas depois, começou a desenhar. Embora ninguém tenha observado ele estudando a torre do relógio, foi isso que decidiu desenhar. E enquanto os desenhos da estação de St. Pancras, feitos pelos seus colegas, eram mais ou menos o que se podia esperar de crianças com idade mental de 6 anos, a deficiência mental de Stephen não parece ter constituído qualquer obstáculo, embora segure o lápis com uma criança de 6 anos, o resultado é um trabalho artístico maduro que reflete grande autoconfiança.
Dentro de 1 hora, o desenho está concluído. Um desenho extraordinariamente detalhado, feito inteiramente de memória. Mas será uma reprodução precisa? Na verdade, Stephen desenhou o prédio ao contrário. Fora isso, as janelas, as chaminés e a torre foram desenhadas com grande precisão. A torre parece ter janelas demais, mas elas combinam exatamente com o estilo das outras janelas do prédio. Além do prédio da estação, Stephen também incluiu em seu desenho a Torre dos Correios e até mesmo um guindaste por trás da estação. Apresentamos Stephen a Sir Hugh Casson, um antigo presidente da Royal Academy, artista e arquiteto. Por favor, esqueça que Stephen é deficiente. Ele é um bom artista? Ele é um artista natural, maravilhoso, realmente espetacular. Várias coisas me chamaram a atenção como arquiteto. Primeiro, ele não parece ter medo de complicações. Os vitorianos nunca faziam coisas simples. Tudo recebia o toque da época. Ele não se intimidou com isso. A maioria das crianças acabaria desistindo de desenhar a estação com todos esses pequenos detalhes. Outra coisa que aparece muito bem em seu desenho do Albert Hall é o seu sentido de perspectiva. Desenhar um círculo, um enorme prédio circular, é algo extremamente difícil e sua noção de perspectiva me parece impecável. O desenho mostra algo realmente redondo, sólido como um bolo gigantesco. Além disso, seu amor pelos detalhes. Acho que isso é o mais extraordinário. Por exemplo, aqui temos um bloco de edifícios muito simples, muito sem graça às margens do Tâmisa. Isso é um desenho simples, sem sombreado. Para obter uma sensação de solidez, a maioria dos artistas colocaria algumas sombras para destacar as formas. Ele rejeitou essa solução. Ele obtém o mesmo resultado com linhas e com a sutileza dos ângulos. Ele consegue esse resultado num desenho apenas de linhas. Ele transmite a solidez do prédio. E a única maneira de obter essa solidez é através de uma boa perspectiva. É difícil encontrar quem desenhe assim, mesmo num escritório de arquitetos. Jamais vi um talento como esse. Um talento tão natural e extraordinário quanto dessa criança. É uma grande bênção que esse garoto, com suas deficiências, possua esse talento. Espero que ele tenha consciência disso. E aí temos um enigma. Uma criança mentalmente deficiente talvez seja o maior artista da Grã-Bretanha. Um homem deficiente pode calcular o calendário com maior rapidez do que um computador. Outro tem uma notável memória musical. Até agora, eles têm confundido os especialistas. Mas os cientistas começam a acreditar que talvez exista uma pequena pista num traço comum entre eles. Uma das características dessas pessoas é uma certa obsessão, uma preocupação, digamos assim, com um determinado assunto, como cálculo de calendário, música, desenho, etc. Essa característica obsessiva talvez faça parte do que costumamos descrever como gênio. Nós temos, portanto, algumas ideias sobre o que poderia constituir esses talentos. Mas nós estamos ainda muito longe de poder explicá-los. Mas também estamos longe de explicar talentos como o de Picasso ou de Shakespeare. Como explicar coisas como estas?